Glória a Deus. Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu costumo chamar essa oração de oração difícil. Põe difícil nisso. E nos últimos dias, algumas pessoas, e não foram poucas, me mandaram mensagem no Instagram falando: pastora, me ajuda, eu tenho um problema com a minha sogra. A minha sogra atrapalha, a minha sogra isso, eu não consigo amar minha sogra. A outra pessoa falando do problema no trabalho, de uma pessoa que persegue, e a outra, perseguição de todos os lados. Como é que eu faço para amar essas pessoas, pastora? Como é que eu faço para orar por elas? O que quer dizer isso na Bíblia? Oração difícil. Você precisa orar por aqueles que te perseguem. Você precisa orar pelas pessoas que são difíceis. Por quê? Porque é isso que Jesus está nos dizendo para fazer. Não dá para você entrar numa nova fase com Deus na quinta-feira se o seu coração estiver amargurado. Se você estiver com raiva das pessoas. Se você tiver um conflito com alguém e o seu coração estiver pesado, porque quando o nosso coração está magoado, quando o nosso coração está amargurado, o nosso olhar muda. A gente tem uma visão diferente da situação, das pessoas. E é exatamente isso que Satanás quer. Por isso que a última coisa que você pensa em fazer é orar. Por quê? Porque parece que é forçado. Mas olha o que a Bíblia diz. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é pessoal, irmãos. É por causa de Jesus. Às vezes a gente leva para o pessoal, mas existe um mundo espiritual. E existem anjos e demônios. Os anjos cooperando ao nosso favor, os demônios atrapalhando a nossa vida. E quando a gente entende que Jesus já disse que vão odiar vocês, que vão nos odiar por causa dele, mas que a gente deve perseverar até o fim, porque aquele que persevera até o fim será salvo. Não tem como escapar da sogra difícil. Eu escapei, graças a Deus. A minha sogra é uma bênção. Ela está assistindo. Beijo, sogrinha. A minha mãe é uma bênção, porque meu marido também foi muito bem-aventurado. Né, pastor? Glória a Deus. A minha mãe também está assistindo. Beijo, mãe. Mas de verdade, a gente sabe lidar. A gente não corre contar os problemas. A gente não casou e saiu correndo quando ele falou alguma coisa que eu não gostei, ou quando eu falei alguma coisa que ele não gostou. Não, a gente pediu para o Senhor nos dar sabedoria. Se tem algum problema, Ele resolve do lado dele. Se tem algum problema, eu entro em ação com sabedoria, com paciência. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Mas talvez a sua realidade seja outra. A sogra é difícil, e tem gente que fala cogra. Por que será? Então, se você tem uma cogra, ora por ela. Se você é a cogra, misericórdia, ora por você. E pela sua nora. A estratégia não muda. Perseguição no trabalho, quem nunca? Perseguição religiosa, entra na fila. Gente que tem inveja. Desavenças na família, um querendo provar para o outro que está certo. Não, eu tenho razão, não, eu sei mais do que você, não, porque
desavenças, conflitos. Nossa, que cenário maravilhoso. Satanás sapateia e fala: uau, eu estou conseguindo desestabilizar a galera, eu estou conseguindo desestabilizar esse povo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz a palavra de Deus, mas contra os principados e potestades. É que Satanás usa pessoas para atrapalhar a nossa vida. E a pessoa nem sabe que ela está sendo usada. Muitas vezes ela não sabe. Pensa numa marionete. Aí você vai lá e começa a bater boca com a marionete. Não vai dar nada. Você não vai conseguir resolver nada. Agora, quando você ora, aí é outro nível. Porque a oração quebra a influência de Satanás. Espiritual, guerra espiritual, arma espiritual. Não adianta bater boca, não adianta querer ter razão, não adianta querer colocar as mangas para fora e decidir. Ora, é mais difícil orar. Bater boca é mais fácil, regaçar as mangas também. Agora, orar é mais difícil. Mas é o que a gente deve fazer. Você precisa orar, porque o mundo espiritual, ele é real. Eu e o pastor, nós praticamos isso todo dia, porque a lista cresce, porque o reino se expande, não tem como. O reino está se expandindo, a lista está crescendo. Mas está tudo bem, como o pastor tem profetizado aqui. As pessoas que não gostam, que falam mal, as pessoas que caluniam, que inventam tantas coisas que não são verdades, estarão na casa do Pai adorando o Senhor, porque essa cidade é de Jesus, acabou. Não tem o que fazer, então descansa. A gente descansa nisso. A gente ora porque a gente quer abençoar essas pessoas. Por quê? Porque elas são usadas por Satanás. Então nós devemos fazer o quê? Se a perseguição não vai parar, se as calúnias não vão parar, a gente tem que o quê? Conviver com isso, mas agir da maneira certa. Orando, orando, orando. Orando por quem te faz mal. No começo parece forçado, de verdade parece. Se você já conversou comigo no Instagram sobre isso, você viu eu falar isso para você. Você ora e parece forçado mesmo. Porque você começa assim: Deus, eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa, Senhor. Deus, o Senhor viu tudo que ela fez, Pai. O que ela falou de mim. O Senhor vê que ela é uma cobra. O Senhor vê que ela é difícil. O Senhor é isso. Isso é a hora que você vê, você está vendo a pessoa sofrer, você está querendo isso. Aí você lembra que você está orando. É ou não é? Quem nunca, gente? Fala sério. Aí você está lá, assim que você começa a desabafar com Deus, assim que você começa... Mas você está falando para a pessoa certa, porque você está falando com Deus. Você está desabafando para Ele, que você está com raiva da pessoa, porque ela está falando coisa errada de você. E aí você lembra, você mata a carne, peraí, ai, estou falando com Deus então, mas Senhor, esse é o desejo da minha carne, mas como eu sou obediente, eu quero que essa pessoa seja abençoada, Senhor. Abençoa ela, Senhor, que ela seja feliz, Senhor, que ela seja realizada, Jesus, que ela te encontre, Senhor, que a família dela seja restaurada. Você vai orar uns 5 dias assim, depois você começa a orar mais leve, mais um pouco, mais um pouco. Quando você vê, Deus te dá um raio-x da pessoa. Você começa a olhar para ela, com olhos de compaixão, de um amor diferente, de um amor de Cristo. Então no começo parece forçado, continua. No começo parece hipocrisia, continua. No começo parece que não vai dar certo, continua. No começo parece que a pessoa não vai mudar, continue. Talvez ela nunca mude. Porque na oração quem muda é você. Quando você ora, a mudança acontece em você. Os seus sentimentos mudam. O seu olhar muda. As suas percepções, os seus pensamentos sobre aquela pessoa e sobre aquela situação. Eu me lembro quando eu era estagiária. Primeiro lugar que eu fui ser estagiária. Ai, tinha uma mulher tão difícil. Ela trabalhava a vida inteira lá. Ela era uma mulher sozinha, uma mulher amargurada. E ela gritava para lá e para cá: menina! E ela pensa. E ela não falava meu nome, ela gritava: menina! Brava. Chamava o outro de menino.
E todo mundo não gostava dela lá, todo mundo fazia cara feia para ela. E de verdade, eu pensei em desistir várias vezes. Falei, não, vou procurar o teu estágio, não dou conta. Eu saio da faculdade cansada, ainda tenho que aguentar ela, não vou ralar. Mas Deus não deixava eu sair de lá. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, então tá bom, me ajuda com essa mulher. Eu quero abençoar ela, Senhor. Cuida dela, me ajuda. Eu quero enxergar ela com os teus olhos. De repente, Deus me deu um raio-x dela. Que vida difícil, que vida sofrida. Meu Deus, quanta tristeza. E aí eu entendi, e eu passei a olhar com os olhos de amor para ela. E aí quando ela falava, menina, eu chegava sorrindo para ela. Ela fazia, você está sorrindo para mim? Eu falei, vamos sorrir. E ela começou a sorrir. Aquela mulher que não mostrava o dente para ninguém. E eu começava a fazer brincadeira com ela. E ela começou a sorrir, todo mundo olhava para mim e falava assim, você chegou porque você vai fazer ela sorrir. Tomamos suco, tomamos café. Trabalhei 1 ano lá com ela. Depois eu saí. Depois de anos eu fiquei sabendo que ela desistiu no meio do caminho. Eu chorei muito porque eu não pude fazer nada. Mas eu tenho a consciência que eu mostrei Jesus para ela. Eu trouxe um pouco de leveza para ela. Você acabou de cantar, somos teus pés e tuas mãos. É o pão do faminto. Deus fez a gente para ser diferente. Ele disse, se você amar quem te ama, você é igual o publicano. Quem não quer nada com nada, quem extorquia. Gente má. Se você cumprimenta quem é legal. Jesus morreu na cruz por aqueles que ele realizou milagre. Muitos diziam para soltar Barrabás. Ele não fez o bem para aqueles que estavam... Não, ele morreu por aqueles que traíram ele. Por que a gente acha que a gente tem que ser diferente? Por que a gente acha que a gente tem que ficar magoado? Não, a gente tem que orar. A gente tem que orar. A segunda experiência que eu enfrentei foi quando nós éramos casados, tinha uns 2 anos de casado. E uma pessoa falou, uma mulher falou um negócio para mim. Meu Deus do céu, eu fiquei furiosa. Eu via a mulher de longe, meu coração disparava, minha boca tremia, vinha uma fúria dentro de mim, e eu chorava, e eu ficava nervosa, e o pastor dizia para mim assim, libera porque isso atrasa a nossa vida, libera porque isso atrasa a nossa vida, e eu orei forçada assim, igual eu te ensinei, e eu orava, e eu lavava a louça, e eu orava, e eu ficava nervosa, até que, 1 semana depois orando, Deus me mostrou que o problema não era com ela, o problema era comigo. Ele falou, você tem um problema comigo. Você está ressentida. Você está magoada. Ela nem sabe o que ela falou para você. Ela só foi usada para falar uma palavra para pegar na ferida. E deixa eu te falar, se você não expõe a ferida para o Senhor, Satanás vai continuar usando pessoas para tocar nela. Para tocar na ferida e você vai ficar com o coração magoado. Porque é isso que ele quer. Ele quer pegar o seu coração. A pessoa nem sabe o que ela está falando, mas ela fala um negócio e você, meu Deus, você morde. Nossa, está mexendo comigo, está falando comigo. Por quê? Porque tem coisa interna para ser resolvida. Eu tinha um ressentimento, eu precisava ser curada. E eu continuei orando. Quando eu continuei orando, quando eu vi, meu coração se alegrou. Eu voltei a amá-la, porque eu sabia que o problema não era ela, o problema era comigo. Deixa eu te falar, Satanás só quer o seu coração. Porque se ele pega o seu coração, ele pega a sua vida toda. Porque a Bíblia diz que do coração sai a fonte da vida. Tudo sai do coração. Fechou o coração, amargurou o coração, acabou. Seu olhar é diferente, tudo é diferente de você. Você não consegue enxergar o lado bom das pessoas. Você não consegue ter fé, você não consegue nada. Então você precisa orar. Você precisa orar pelas pessoas que te perseguem. Você precisa orar pelas pessoas que tentam fazer mal para você. Você precisa orar pelas pessoas que falam inverdades, que caluniam você por trás. Eu faço isso todos os dias, o pastor também, sabe por quê? Porque é vital para a minha vida. Vital para a minha vida é redundante. Mas isso é vital para a minha casa. Isso é vital para os meus filhos. Isso é vital para a igreja. Por quê? Porque se o meu coração está amargurado, eu não cresço. E eu não sou usada.
Então eu preciso todos os dias abençoar as pessoas. Quando alguém chega assim, deixa eu te contar, eu falo, não quero, você fofoca, eu não quero nem saber. Mas às vezes algumas coisas chegam, dói, mas passa porque você ora e abençoa. A gente precisa ser maior que isso, porque senão a gente vai ficar preso. Senão você vai caminhar um pouquinho, magoar. Caminhar um pouquinho, magoar. Caminhar um pouquinho, magoar. Quando você vê, todo mundo passou e você está lá, magoado. Tentando explicar para as pessoas que elas estão erradas. Não perde tempo, minha filha. Não perde tempo. O Senhor conhece a verdade. O Senhor ouve conversas. O Senhor sabe o que sai da tua boca. O Senhor sabe o que sai da boca dos outros em relação a você. Descansa. Descansa e ora, entrega para o Senhor. Faça a oração difícil. Seja corajosa, seja corajoso, você será beneficiada. A sua casa será beneficiada. Você vai mostrar verdadeiramente que você é diferente. Que você não age na mesma moeda. Não desista, sabe por quê? Porque é a liberdade quando a paz volta no nosso coração. As pessoas vão olhar e falar assim, como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Nossa, todo mundo fala isso, fala aquilo, e você está lá glorificando de boa, em paz, desejando bem para as pessoas. Ai, que hipócrita lá, ela fala mal de você, está orando por ela? Eu estou, porque Jesus pediu. E quando Jesus pede, eu obedeço. Não desista, você não pode experimentar a mudança na nova casa, nesse novo tempo, se você tiver pendências no coração. E eu não vou deixar para você fazer isso na sua casa, porque o diabo pode fazer você, desistir. O Senhor me disse, quando essas pessoas me mandaram mensagem, eu preguei essa mensagem lá no Ítalo Brasileiro, depois eu preguei quando nós viemos para cá. E eu dizia assim para essas pessoas durante a semana, eu dava a direção e falava assim, vai lá na internet, no YouTube, que eu já preguei sobre isso. Aí Deus falou, não, é para você pregar no culto. É para você pregar no último domingo, na casa atual, porque quem vai para a nova casa já vai estar liberto. Nenhum dos meus filhos, aqueles que entenderem o meu recado, vão entrar presos naquele lugar. Eles vão viver o novo. Eles vão viver a novidade de vida que eu tenho para eles. Então se coloque em pé. Porque eu não vou deixar você sair daqui sem a gente orar, fazer a oração difícil agora. E você vai fazer um compromisso com o Senhor. Nós vamos orar agora porque existe uma unção específica. Porque se Deus manda, Ele vai fazer. Existe uma unção específica nesse lugar, nesse momento. E nós vamos fazer essa oração. Mas você vai orar até você passar a olhar a pessoa com outros olhos. A pessoa me perguntou, pastora, eu vou amar igual eu amo a minha família? É um amor diferente, é um amor de Cristo. Você verdadeiramente vai olhar para ela, vai sentir compaixão e vai amá-la. Amá-la de uma maneira diferente. Você não vai ter mais raiva, você não vai ter mais ódio, você não vai querer mais tirar satisfação. Esse compromisso com Deus é até você passar a sentir isso. Quando passar, você vai lá e risca o nome próximo. Quando você vê, você vai ficar expert. Porque o reino vai se expandir. Você vai servir, vai estar atuante. O diabo não vai querer te parar, mas você hoje entendeu a receita. A oração difícil quebra toda influência de Satanás. Amém? Você vai agora entregar para o Senhor todas as pessoas que você tem uma pendência, que você tem alguma coisa no seu coração, seja de passado, rejeição, abuso. Ai, Deus sabe, calúnia, perseguição no trabalho, a sua sogra, o seu sogro, o seu cunhado, o seu tio, quem for, entrega para o Senhor agora. Se forem 10, 15, fala o nome deles. Entrega para o Senhor, porque nesse momento você vai ser liberto no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse último culto na tua casa. Obrigada por essa palavra, porque o Senhor é intencional. O Senhor já sabia que todas essas pessoas estariam aqui. E o Senhor mesmo trouxe essa palavra, porque o novo tempo já está diante dos nossos olhos.
uma nova unção, um novo nível. E nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Então, no nome de Jesus, obedecendo a Tua palavra, nós oramos por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos traem, por aqueles, Senhor, que falam inverdades a nosso respeito, por aqueles, Senhor, que no passado fizeram algo com os Teus filhos, Pai, e que marcaram a vida deles com um lado negativo. Oramos por toda ferida aberta agora, exposta ao Senhor. O Senhor vem agora com o Teu bálsamo, cauterizando todas as feridas, porque os Teus filhos estão colocando diante do Senhor toda afronta, Senhor, todas as pessoas difíceis, todas as pessoas que machucaram, todas as pessoas que precisam Te conhecer de verdade, todas as pessoas que até hoje foram usadas por Satanás para atrapalhar. É isso que Satanás quer. Satanás quer atrapalhar, quer nos cansar. Mas no nome de Jesus nós entendemos esse recado, Pai, e nós colocamos diante do Senhor a vida dessas pessoas, de todas essas pessoas, Pai, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam felizes, para que elas sejam satisfeitas, para que elas sejam realizadas, para que elas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor, para que elas sejam, Senhor, um farol de alguém que foi transformado pelo Senhor. Mas acima de tudo, quando oramos e entregamos, somos nós que mudamos. Queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos ter o olhar do Senhor, Jesus. Queremos sentir o que o Senhor sente, porque o Senhor sente compaixão da multidão. O Senhor não parou diante, Senhor, diante das afrontas, diante de tudo que fizeram com o Senhor, diante da traição. O Senhor foi lá e morreu por nós, mesmo a gente não merecendo. Nós queremos ser, sim, verdadeiramente os Seus pés e as Suas mãos nessa cidade. Queremos fazer a diferença, queremos ter o abraço, queremos ter o sorriso, queremos ter a palavra, Senhor, queremos ter o colo que aconchega, que acalma, que acalenta, Pai, porque o Senhor assim nos escolheu para andarmos na contramão desse mundo e para fazermos a diferença. Essa é a nossa missão. Então nós perdoamos agora, nós liberamos agora todas essas pessoas que estamos entregando ao Senhor, e no nome de Jesus, eu já ouço cadeias sendo quebradas, correntes caindo por terra, corações livres no nome de Jesus, para viver tudo aquilo que o Senhor já preparou. Obrigada por esse novo tempo, que venha um novo tempo, estamos preparados no Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus.